No Epoch de hoje, a gente vai continuar nossos estudos aqui em Gênesis e nós vamos ver o Gênesis 24, capítulo 24 ao capítulo 27. Bem, no capítulo 24 a gente vai ver que Abraão ele já está idoso, ele já tem uma certa idade e ele pede para o servo dele buscar uma esposa para Isaac. O servo ele vai fazer isso, ele sai da terra onde Abraão estava e ele vai em busca de uma esposa para Isaac. Só que ele tem um temor muito grande para buscar essa esposa, né? Até o fato de chegar um momento em que ele ora a Deus. Então ele orou para que ele pudesse ser guiado para essa missão. A gente vai ver isso em Gênesis 24, do 12 ao 14. Vamos ler lá. Fala assim, ó. E disse consigo, ó Senhor, Deus meu e Senhor Abraão, do meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com teu Senhor Abraão. Eis que estou de pé na fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Dá-me, pois, a que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, ela responder, bebe e darei ainda de beber os teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então ele ora a Deus para que Deus pudesse dar uma direção para ele, né? E a oração dele é que Deus mostrasse um sinal, mostrasse aquilo que era a vontade de Deus, pedindo ali no caso, que quando viesse alguém oferecesse água para ele, se essa pessoa também oferecesse água para os seus camelos, ele entender que essa moça seria a esposa de Isaac. E aí o que acontece, gente? A gente vai ver, não vou ler aqui, você pode ler na sua casa, que é exatamente isso que acontece. Uma jovem chamada Rebeca chega, ela vê o servo de Abraão e oferece água para ele. E depois ele vai e ela oferece água também para os seus camelos. E aí esse servo ele vai com a Rebeca, passa um tempo lá na casa, mais ou menos um dia, né? Rebeca, perguntam para Rebeca se ela quer ir com o servo de Abraão. Ela fala que quer. E eles saem da terra da onde eles estavam para voltar à cidade onde Abraão morava, na região onde Abraão morava, né? E o interessante é que na volta, quando eles estão chegando na cidade de Abraão, Rebeca, ela avista Isaac. E aí a gente pode ver aí o primeiro encontro desse casal aí, né? Inusitado. Então a gente vê aí que Gênesis 24, 64 a 67 diz assim, ó. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaac, apeou do camelo e perguntou ao seu servo, quem é aquele que vem pelo campo do nosso encontro? Aí o servo responde, né? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que tinha feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Aí uma coisa interessante, né? Que diz o versículo. Ele a amou, e assim Isaac, consolado depois da sua morte de sua mãe. Então ele ama a Rebeca, ele encontra a Rebeca. Rebeca é de fato aqui a esposa de Isaac, que encontra com ele à primeira vista aí, e ela é tomada por mulher para Isaac. Aí acontece uma coisa que a gente espera, né? Porque Abraão já estava velho, Abraão ele vai falecer. Eu acho muito bonita a frase, ou pelo menos a forma como é colocada, quando ele vem a falecer. Isso está em Gênesis 25:8, né? Que a gente vai ver a morte de Abraão. Diz assim, numa versão que normalmente a gente usa na Almeida Revista Atualizada. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Eu gosto de uma versão da NVT que diz assim, e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Perceba o seguinte, Abraão ele faleceu, ele morreu com uma boa velhice, morreu bem velhinho, depois de uma vida longa e feliz. Abraão passou por tantas coisas, né? Mas ele disse que teve uma vida longa e feliz. Quando nós estamos diante de Deus, quando nós seguimos o caminho do Senhor, às vezes a gente pode passar dificuldade, mas isso não tira de nós a alegria, porque a alegria vem do Senhor. Abraão, ele teve a oportunidade de viver uma vida longa e feliz. E Deus também coloca isso para nós, que a gente pode viver uma vida longa e feliz. Mas a mesma promessa que justifica Abraão também nos justifica. A mesma fé que Abraão teve na promessa
de que um dia viria alguém, e hoje nós temos fé em alguém que já veio, que é Jesus, isso nos coloca diante de uma promessa e nós podemos ser felizes por causa disso, em meio a qualquer tribulação. Então a gente vai ver lá Gênesis 25 ao 21. Quando a gente lê a Bíblia nessa parte, ele vai mostrar um pouquinho da genealogia do Ismael e do Isaac. Ele fala um pouquinho da genealogia de Ismael, que eu não vou ler, e depois ele fala da genealogia de Isaac. 21 a 23 diz assim, ó: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu o Senhor: as duas nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui Deus fala de algo que vai acontecer. E aqui ele diz que vai acontecer que esses 2 que irão nascer são 2 nações, que serão divididas. A esposa dele tem os filhos, e ele dá o nome de Esaú e de Jacó. Vamos ler o versículo, do 24 ao 26. Diz assim, ó: cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Então, nasceram 2 meninos gêmeos. Gêmeos porque nasceram juntos, porque eles eram meio diferentinhos. Diz assim: saiu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, por isso ele chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamavam de Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca concebeu e lhe deu à luz. Então Isaac tinha 60 anos, quando ele foi pai de Jacó e de Esaú. E aí a gente vê aqui que Esaú nasceu primeiro, né? Então ele seria o primogênito. E depois veio o Jacó, que nasceu depois. Esaú, ele era diferente de Jacó, porque ele era mais peludinho, né? Mais Tony Ramos, assim, sabe? E o Jacó não. Jacó já não era tão parecido com o pai dele, né? Os meninos cresceram, né? E em determinado momento, Esaú e Jacó, eles estão num local e aí eles estão conversando. Jacó pede a primogenitura para Esaú, uma coisa estranha, né? Ele fala assim: olha, me dá essa sua primogenitura que eu vou te dar isso que eu preparei aqui, uma comida. Ele tinha preparado um prato de lentilha. Ele fala assim: ó, me vende, me dá essa primogenitura que eu te dou esse prato de lentilha. E o Esaú, ele vira para Jacó e fala assim: dê a comida. Ele fala assim: não, jure primeiro que você vai me dar a sua primogenitura e ele dá o prato de lentilha. E Esaú, ele faz exatamente isso. Ele dá a primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Olha o que diz a Bíblia. Ele fala assim: ó, assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Aqui acontece uma coisa meio séria. Esaú despreza o seu direito pela primogenitura. Ele despreza, ele troca por algo que seria um prato de lentilha e um pão. Olha só, né? Ele trocou a primogenitura. Isso é tão sério que lá em Hebreus 12, do 16 ao 17, a gente vê ali o autor falando algo de Esaú. Ele fala assim, ó: nem haja algum impuro ou profano. Olha a palavra, impuro ou profano, como foi Esaú. Esaú foi impuro e profano, ao qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo em dar a bênção, alguma coisa que vai acontecer depois, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ou seja, Esaú aqui vende a sua primogenitura. A primogenitura naquela época era algo muito importante, era algo que tinha grande valor. Era algo passado de pai para filho, o primeiro filho da família, né? Passado o tempo, Isaac vai ficando mais velho, né? E aí chegando mais ao fim da vida de Isaac, Isaac tem a vontade de abençoar Esaú por causa dele ser o primogênito. Então ele queria dar uma bênção para Esaú, né? Isso na cultura hebraica tem um grande valor, você abençoar o seu filho primogênito, né? E aí o que acontece? Rebeca ouve o que Isaac disse, e Jacó e Rebeca conspiram para enganar Isaac e também Esaú, a fim de que Isaac não abençoasse Esaú, mas abençoasse Jacó. Aqui não deixa muito explícito por que isso acontece, né? Alguns autores vão dizer que a Rebeca, ela é movida
pelo aquilo que foi dito lá em Gênesis 25, 23, né? Que o mais velho servirá ao mais novo. Então, no anseio de que aquela palavra se cumprisse, Rebeca faz isso, né? Mas a gente não pode afirmar que é exatamente isso. Aí o que acontece? O Isaac pede para o seu filho fazer uma caça, pegar uma comida saborosa, né, para ele comer, e depois ele abençoar o filho dele. Rebeca ouve disso e fala para Jacó ir buscar no campo 2 novilhos, bons novilhos, né? 2 novilhos gordos, vamos dizer assim. E ela faria um ensopado, uma carne, uma comida que o Isaac gosta. E aí ele levaria essa comida para o Isaac comer antes do seu irmão. E foi isso que eles fizeram. Jacó vai lá, pega os novilhos, ela faz o ensopado. Só que qual que é o problema? Chegando lá, Jacó ele não tinha muito a visão dele, já não era muito boa. Só que ele conhecia o seu filho. Eu não sei se você lembra, Esaú era meio Tony Ramos, né? Ele era meio peludinho. Então o que ele faz? Rebeca pega uma pele de novilho e põe sobre as mãos de Jacó e também no seu pescoço, para que ele ficasse um pouco mais parecido com Esaú. E aí, não só isso, ela pega uma roupa de Esaú e coloca em Jacó. Quer dizer, ela transveste, né? Coloca ele em uma pessoa que ele não é, né? E aí ela dá a comida para Jacó e faz ele ir lá levar a comida para Isaac. E Isaac, percebendo que tinha uma pessoa ali, pergunta se era o filho dele, Esaú. Jacó fala que é. É até interessante porque o texto fala assim, mas é a voz do meu filho Jacó. Mas ele não conseguia enxergar direito. E o que acontece? A cultura dele, ele faz uma bênção para Jacó e passa a sua primogenitura. Sua primogenitura a gente vai ler em Gênesis 27 e 27. Diz assim, ó. Ele se achegou e beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como cheiro de campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, as nações te reverenciem, se o Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado seja o que te abençoar. Ele dá essa bênção para Jacó, Esaú, né? Jacó vai embora, chegou Esaú. Chegou Esaú, ele chega com a comida. Só que quando ele chega lá, já não tem mais nada, né? No versículo 41, diz assim, o pai dele até abençoa ele um pouquinho antes, que fala assim, ó. Então Isaac respondeu, versículo 39, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o teu jugo e a tua cerniz. E aí, no 41, a gente vê uma reação de Esaú. Fala assim, ó. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção, com seu pai que o tinha abençoado, e disse consigo, vem nos próximos dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Ele fica com um ódio mortal de Jacó, falando até que iria matá-lo. Isso, Rebeca ouve que Esaú ia matar Jacó e pede para Jacó fugir dali, né? Então, Jacó foge, e ele foge para onde a mãe dele morava, que era onde o seu parente Labão morava, né? Então ele vai viver com Labão em Harã. Ele vive lá por 20 anos. E aí a gente vai ver um pouquinho depois da história de Jacó. Hoje, na verdade, a gente termina essa relação, né? Essa primeira parte da história. E aqui a gente queria falar um pouquinho mais desse personagem Jacó, né? Porque esse personagem Jacó, se você perceber, ele é um tipo de pessoa que faz tantas coisas erradas e acham que não vai ver algo sobre ele, né? É aquele tipo de pessoa que acha que pode continuar fazendo errado as coisas, que nunca ele vai ter uma repreensão. Só que a gente sabe que quando a gente peca, sempre vai ter uma consequência. Jacó pecou, ele enganou o pai, a mãe dele enganou também, né? Jacó aqui vai sofrer uma consequência. A gente lê na Bíblia que Jacó sofreu uma grande consequência na família dele, né? A gente vai ver que acontece N coisas com seus filhos, né? Você vai ver que eles vão vender um dos filhos dele, mas Deus ainda usa esse pecador chamado Jacó. Isso nos leva a crer o primeiro, que Deus pode nos usar. Mas primeiro a gente tem que entender que a gente sempre será pecador.
Só que a gente deve se arrepender dos nossos pecados. A gente deve se arrepender daquilo que a gente fez de errado. A gente deve mudar a nossa mente. Como Jacó depois vai ter a mente alterada, vai ter a mente mudada pelo Senhor. Mas a gente tem que entender que a gente deve mudar a forma que a gente enxerga as coisas. A gente não pode ser esse Jacó que acha que nunca vai ter consequência para nada. A gente tem que entender que todos os nossos atos, de certa forma, vão gerar uma consequência. E às vezes a gente vai quebrar a cara por causa disso. Então que a gente hoje, no dia de hoje, entenda que primeiro a gente tem que entender, será que a gente tem feito algo errado diante de Deus? Será que na nossa vida, durante esses dias de quarentena, a gente de fato tem feito as coisas que Deus tem pedido para nós? Ou a gente está, que nem Jacó, fazendo um jeitinho para tudo, né? Ah, se eu preciso fazer uma determinada coisa em casa, ou uma coisa da escola, uma coisa do trabalho, eu dou um jeitinho para fazer rápido, ou eu não faço bem feito, ou eu falo que, você pode fazer para mim, e aí no final você acabou não fazendo nada. Que a gente possa entender esse momento, sabe? Que a gente possa, se de fato a gente fez algo, a gente possa se arrepender diante de Deus, para que a gente possa ter transformação, da mesma forma que Jacó foi transformado. Que a gente não seja e não tenha esse espírito de Jacó, um espírito que diz pela Bíblia que é enganador, sabe? Ele queria aqui ser trapaceiro, enganando todos, mas que Deus possa transformar o nosso coração. Amém? Então esse é o nosso EBD Pocket de hoje. Você fique aí com Deus. Se você está assistindo isso no sábado, eu vou convidar você também amanhã, que amanhã na nossa igreja a gente vai ter um culto especial. Então fica a dica que você possa assistir também amanhã, nas 6h15 da tarde, tá bom? Então fique com Deus. Até mais, gente.